Descubra como salvamos minha nuera em 12 horas. Um milagre revelado por um cirurgião incrível. Cláudia nunca imaginou que seu mundo poderia desmoronar em um único segundo. Os sons vibrantes do comércio em São Paulo, as risadas das crianças e a alegria das festas em família eram a sua rotina. Mas tudo isso se perdeu naquele fatídico dia, quando recebeu a notícia do acidente de Ana, sua nora amada. O coração dela, que sempre foi forte, agora parecia quebrar em 1000 pedaços. Ana, mãe de 2 crianças pequenas, era o sol na vida de todos. Sem ela, a casa se tornava um eco de tristeza. Cláudia entrou no hospital, e a cena era de cortar o coração. O leito de Ana estava cercado por máquinas que apitavam, como se estivessem chorando pelo estado crítico da jovem. O olhar de Ana estava distante, mas seu corpo ainda lutava. Cláudia sentiu a impotência e o desespero invadindo cada canto de seu ser. Cada batida da máquina era um lembrete de que o tempo estava passando, e com ele, a esperança. Com o peso da responsabilidade nos ombros, Cláudia partiu em busca do Dr. Menezes, o renomado cirurgião cuja fama era manchada por seus métodos rigorosos e uma imagem fria. Como alguém pode ser tão bom em salvar vidas e, ao mesmo tempo, ignorar o valor do coração humano? Pensava enquanto percorria os corredores do hospital. Ao encontrá-lo, a tensão era palpável. Cláudia o desafiou, encarando-o com a força que sentia dentro de si. Ele prometeu fazer o que fosse necessário, mas uma voz fria ecoou na sala. Precisamos da autorização financeira primeiro. As palavras dele foram como um soco no estômago. Cláudia se viu dividida entre o amor por Ana e a dura realidade do sistema. Como alguém pode colocar preço em uma vida? Sua mente gritava. Em um impulso decidido, ela decidiu mobilizar a comunidade. Conhecida e respeitada, Cláudia atravessou o bairro em busca de apoio. Em poucos minutos, a notícia se espalhou como fogo. Pessoas começaram a aparecer, trazendo comida, orações e sua solidariedade. As crianças de Ana, com desenhos simples, escreveram cartas que transbordavam esperança e amor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada gesto de apoio, a força de Cláudia crescia. No momento crítico, quando a espera parecia eterna, Dr. Menezes se viu cercado não só pelo desafio médico, mas pela onda de amor e determinação que emanava de Cláudia e de todos ao seu redor. Ele começou a questionar suas próprias prioridades e a realidade da medicina que tinha escolhido. Quando finalmente se decidiu por operar Ana sem custos, o coração de Cláudia disparou com a esperança renovada. Agora, ela esperava ansiosamente pelo desfecho da cirurgia, unindo-se aos anseios e preces de todos. Mas o que aconteceria se a operação fosse um sucesso? E se, através da luta e união, a vida de Ana fosse salva? A pergunta que pairava no ar era: Dr. Menezes realmente se deixaria transformar por essa experiência? A luta pela dignidade e a justiça estava apenas começando. Cláudia não conseguia conter a ansiedade que tomava conta de seu corpo enquanto aguardava notícias sobre Ana. Cada minuto parecia uma eternidade. As horas se arrastavam como se estivessem esticadas por um fio fino, prestes a se romper. A sala de espera do hospital estava infestada de vozes baixas, cada murmúrio refletindo a esperança e a desesperança dos presentes. Ela olhava as paredes brancas, as flores que alguém havia trazido, mas tudo parecia cinza em comparação ao que sua família vivia. As crianças de Ana estavam com ela, inquietas, mas fazendo o melhor que podiam para manter o clima leve.
com sorrisos nervosos e desenhos nas mãos, tentavam criar uma ilusão de normalidade. Cláudia sorriu para eles, mas dentro dela, o medo e o desespero eram tempestades. E se ela não voltar? A voz interior ecoava, fazendo seu peito apertar com um peso insuportável. Finalmente, após um interminável tempo de espera, a porta da sala de cirurgia se abriu. Dr. Menezes surgiu, o rosto sério, os olhos carregados de uma intensidade que deixava Cláudia com o coração na mão. Para sua surpresa, algo mudou no olhar do cirurgião. Ele a olhou e, com um leve aceno, começou a falar. A cirurgia foi um sucesso, ele disse, e as palavras voaram como flechas de alívio, atingindo o coração de Cláudia. Ela mal podia acreditar, lágrimas quentes escorriam por seu rosto. A sensação de que a vida de sua nora havia sido resgatada era algo indescritível. As crianças gritaram de alegria, um eco de vida que renascia entre eles. Dr. Menezes continuou, explicando que Ana ainda estava se recuperando e que os próximos dias seriam críticos, mas acima de tudo havia esperança. A transformação no profissional era visível. Cláudia percebeu a empatia nas palavras dele. Graças ao seu apoio e à luta da comunidade, eu me lembrei do que realmente importa na medicina. Ana não é apenas um paciente, ela é uma pessoa com uma família, com sonhos e com amor. Ele finalizou, um rastro de vulnerabilidade no tom. Aquelas palavras reverberaram dentro de Cláudia, que enquanto ouvia, sentiu uma onda de gratidão invadir seu coração. O cirurgião não apenas salvou Ana, mas também havia resgatado a fé nas relações humanas, no amor que une as pessoas. Assim que ela foi finalmente autorizada a ver Ana, um misto de emoção tomou conta dela. O leito estava repleto de equipamentos, mas o mais importante era que Ana estava ali, respirando, stable, e mesmo com a fragilidade de uma pessoa que passou por um momento crítico, sua presença era um pequeno milagre. Cláudia sentou-se ao lado da filha de coração, segurando sua mão, sentindo uma conexão profunda, mais do que nunca. Ela começou a sussurrar palavras de amor e encorajamento, lembrando-a dos planos que ainda teriam juntas, as férias que sonhavam e os sorrisos das crianças que esperavam ansiosas pela mãe. Mas quando Cláudia olhou de novo para Dr. Menezes, percebeu algo diferente em sua expressão. Era como se ele quisesse dizer algo mais. O que poderia ser? Cláudia sentia que a transformação dele não tinha sido apenas na forma de ver a medicina, mas algo mais profundo estava brotando dentro dele. Cláudia, ele começou, hesitando por um momento. Eu pensei muito sobre o que aconteceu aqui e... A frase cortada despertou a curiosidade dela. O que mais ele tinha a dizer? A tensão no ar era palpável. O próximo passo de sua jornada estava prestes a ser revelado e ela estava pronta para ouvir. Cláudia segurou a respiração, o coração acelerado. As palavras de Dr. Menezes flutuavam no ar, carregadas de expectativa. Eu pensei muito sobre o que aconteceu aqui e... Ele repetiu, dessa vez com mais firmeza. Um momento que parecia que iria se estender para sempre, até que finalmente ele soltou. Pela primeira vez, eu percebi que a medicina é mais do que uma profissão. É uma missão de vida. E isso me fez refletir sobre a minha própria história. As palavras dele atingiram Cláudia como um raio. Havia uma vulnerabilidade em seu tom que a fazia pensar que aquela não era apenas uma conversa sobre Ana. Era algo mais profundo, um convite para olhar para o interior. Dr. Menezes, eu... Começou Cláudia, mas ele a interrompeu com um gesto sutil. Deixe-me terminar, por favor, pediu ele, seus olhos fixos nos dela. Ana não é a única que precisou de ajuda. Eu também, confessou. Minha carreira me consumiu de tal forma que eu me perdi. Parei de ver as pessoas como pessoas e passei a ver apenas diagnósticos e cirurgias. Quando a equipe se uniu em volta dela, me lembrei de que cada paciente tem uma história, e cada história merece um novo começo. Cláudia sentiu uma onda de empatia invadir seu peito. Ela sabia que aquela luta de Dr. Menezes era, de certa forma, a luta de todos. Todos têm seus demônios internos, suas batalhas silenciosas. Mas por que ele estava se abrindo tanto com ela?
Essa conexão inesperada a deixava inquieta. Eu tenho pensado em como posso fazer mais, continuou ele, a voz agora entrecortada por uma mistura de emoção e determinação. E isso começa por me reconectar com a história dos meus pacientes. Não quero tratar apenas os sintomas, quero entender as causas, quero criar um espaço onde a cura envolva amor, empatia e tudo o que a medicina pode oferecer. Cláudia o observava, cada vez mais fascinada. Havia um novo brilho nos olhos dele, como se uma luz tivesse sido acesa dentro dele. O que você está dizendo é tão poderoso, Dr. Menezes. Isso pode mudar tudo. Para você, para todos nós. Ele sorriu. Exatamente. E por isso estou me comprometendo a fazer algo a respeito. Estou criando um grupo de apoio para os pacientes e suas famílias, onde todos podem compartilhar suas histórias, seus medos e suas vitórias. E eu gostaria que você participasse, Cláudia. Você entendeu a profunda necessidade dessa conexão. Me ajude a construir isso. Um turbilhão de emoções tomou conta de Cláudia. Aquela proposta era mais do que um convite. Era uma oportunidade de resgatar outras vidas, de trazer esperança e acolhimento para quem mais precisava. E, ao mesmo tempo, era a chance de honrar a luta de Ana. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia insegura. Não tinha certeza se tinha as habilidades necessárias, se poderia lidar com a dor alheia. Eu não sei se sou a pessoa certa, murmurou ela, a voz tremendo levemente. Você é, Cláudia. Você é um exemplo de força. O amor que você tem por Ana e por sua família é contagioso. Eu preciso que esse amor também se espalhe para outras pessoas. Ele respondeu com um olhar firme. Aquelas palavras a tocavam profundamente. Era um chamado que ela não sabia se estava pronta para atender. E então, uma ideia iluminou sua mente. E se eu trouxesse as crianças para essas reuniões? Elas também precisam entender a jornada da família, o valor do apoio mútuo. O olhar de Dr. Menezes brilhou mais uma vez. Essa é uma ótima ideia. Crianças também podem ensinar muito. Juntas, podemos formar um vínculo entre adultos e jovens que será transformador. Cláudia sentiu uma sensação de esperança florescer em seu interior, mas ainda assim, uma dúvida permanecia. O que mais aquela mudança traria para suas vidas? Se comprometer significava se expor a outras histórias de dor e superação. Ela sabia que estava começando uma nova jornada, mas o caminho à frente era desconhecido. Eu vou pensar sobre isso, Cláudia respondeu, a voz mais firme agora. Mas junto com isso, preciso saber como está Ana e o que devemos esperar na recuperação dela. Cada passo se torna mais importante agora. Dr. Menezes assentiu, os olhos entendendo a urgência de sua preocupação. Vamos juntos, Cláudia. Esse é apenas o começo. A luta pela vida se estende além dos hospitais e dos corredores. As palavras dele ficaram gravadas na mente de Cláudia enquanto ela olhava fixamente para o rosto de Ana, desejando que sua filha de coração estivesse segura o suficiente para ouvir. E na sala, enquanto as esperanças se entrelaçavam com promessas de novos começos, uma pergunta pairava no ar. O que mais poderia ser revelado durante essa jornada inesperada? Cláudia sentiu a sala girar ao seu redor, como se o peso da responsabilidade começasse a se instalar em seus ombros. O olhar de Dr. Menezes, cheio de fé, a incentivava a seguir em frente, mas sua mente estava cheia de dúvidas. Como poderia tudo isso mudá-la? E mais importante, como mudaria a vida de Ana? Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ana sempre foi seu ponto de luz, a razão de seu sorriso nos dias mais sombrios. E agora, a ideia de contribuir para a vida de outras pessoas a deixava apreensiva e esperançosa ao mesmo tempo. Quais histórias ela teria que ouvir? Quais desafios enfrentaria? Dr. Menezes, o que realmente sabemos sobre a recuperação da Ana? Perguntou, buscando desesperadamente manter os pés no chão. É um caminho longo, respondeu ele, seu tom suave. Ela atravessou uma fase crítica, mas nós temos esperança. A medicina avançou, e Ana está ao nosso lado nessa batalha, rodeada de amor. Cada dia aqui é um passo a mais. O que precisamos agora é de força e união. Aquelas palavras ressoavam dentro de Cláudia.
O desejo de ajudar estava se tornando não um peso, mas uma oportunidade de transformação, não só para ela, mas para todas as famílias que iriam fazer parte daquele grupo. Então, se formos construir isso juntos, como serão essas reuniões? Ela perguntou, o coração pulsando de emoção. O objetivo é criar um espaço acolhedor. Vamos reunir relatos de superação, dificuldades e aprendizagens. Permitir que todos se sintam seguros para compartilhar. E você, Cláudia, pode trazer a voz da esperança. Seu amor pela Ana pode inspirar outros. Dr. Menezes disse, a sinceridade no olhar dele era palpável. Enquanto ele falava, Cláudia sentiu um fogo começando a arder dentro de si. Conseguiria transformá-lo em algo real? O medo se misturava com a coragem. Eu posso tentar, posso ajudar, ela declarou, sentindo o peso das palavras em sua boca, como se estivesse realmente decidindo entrar em uma nova fase de sua vida. Dr. Menezes sorriu levemente, como se soubesse que ela já havia tomado uma decisão. A conexão emocional é o que faz a diferença. E você está em um lugar perfeito para começar, Cláudia. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. Ela olhou ao redor e viu o reflexo de sua própria dor nos rostos dos outros familiares que aguardavam ansiosos. Pôde sentir suas esperanças e medos como ondas se espalhando pelo ambiente. Aqueles rostos eram parte da mesma batalha que ela travava. Então, de repente, a ideia de se conectar com outras pessoas não parecia mais assustadora, mas uma oportunidade de crescimento e entendimento. Cláudia sentiu uma leveza crescente em seu peito. Cada história era uma semente que poderia brotar esperança. Quais seriam as histórias que viriam à tona? Quem estaria disposto a abrir seu coração? Uma vontade intensa de agir tomou conta. Vamos começar isso. Vamos fazer isso acontecer, Dr. Menezes. O médico assentiu, os olhos brilhando de satisfação. Podemos fazer um encontro ainda esta semana. Levaremos um convite a todas as famílias. Quanto mais, melhor. Mas assim como aquele momento de esperança surgia, uma sombra de incerteza pairava sobre Cláudia. E se alguém não estivesse pronto para partilhar? E se as histórias trouxessem mais dor do que cura? O coração dela pulsava, acelerado, com tantas perguntas. Dr. Menezes, e se alguém não conseguir falar? O que fazemos? Ela questionou, o nervosismo transparecendo na voz. A escuta é tão poderosa quanto a fala. Ele respondeu com firmeza. Estaremos todos juntos, um passo de cada vez, Cláudia. A jornada é coletiva e a força das histórias vai nos guiar. Enquanto as palavras dele ecoavam na mente de Cláudia, ela olhou novamente para Ana, deitada na cama, tranquila. O olhar suave dela parecia transmitir coragem. Era tudo o que Cláudia precisava para seguir esse caminho inteiramente novo. E assim, enquanto as esperanças começavam a se entrelaçar, uma pergunta ainda fervilhava. Quem realmente seria tocado por essa iniciativa? Quais mudanças viriam com as histórias não contadas que estavam prestes a surgir? Cláudia preparou-se para o encontro, nervosismo e excitação misturados em seu peito. O dia havia chegado. No fundo, uma inquietação vibrava, como se cada batida de seu coração estivesse conectada às histórias que ela ainda não conhecia. Ao entrar na sala, o ambiente estava envolto por um ar de expectativa. As famílias começavam a se reunir, algumas com expressões de ansiedade, outras com o semblante sério, reflexivos sobre as lutas que carregavam. Ela se posicionou à frente de todos, sentindo que as paredes a observavam. Olá a todos! Começou forçando um sorriso. Agradeço a presença de cada um de vocês. Estamos aqui para compartilhar, ouvir e, quem sabe, encontrar um pouco de esperança nas histórias uns dos outros. Os olhares se voltaram para ela, alguns encorajadores, outros inquietos. Cláudia respirou fundo e sentiu a energia do grupo. Era como se, naquele momento, houvesse uma conexão invisível sendo tecida. Eu sou a mãe da Ana, disse, a voz tremendo levemente. Ela é uma lutadora e eu estou aqui porque quero ajudar outras famílias que estão passando por momentos difíceis.
Um silêncio profundo envolveu a sala. Ela podia sentir a comoção no ar, como um fio entrelaçado com dor e esperança. Uma mulher, de olhos cansados mas brilhantes, levantou-se. Eu sou a Carla, mãe do Lucas. Ele está enfrentando uma batalha parecida. É difícil não perder a esperança, você sabe? Suas palavras saíram carregadas de emoção, e Cláudia viu lágrimas escorrendo pelo rosto da mulher. O que antes parecia um esforço solitário se transformou em um mosaico de experiências compartilhadas. Sim, é muito difícil, disse Cláudia, sentindo-se fortalecida diante da vulnerabilidade daquela mulher. Mas precisamos uns dos outros, podemos ser a luz que guia uns aos outros. Quando as histórias começaram a ser compartilhadas, Cláudia sentiu que criava raízes naquelas experiências. Histórias de vitórias pequenas, de perdas inesperadas e a luta constante para encontrar forças em meio ao desespero. Cada relato parecia acender uma vela de esperança naquela sala. Um homem, com um semblante forte, mas surpreso, levantou a mão. Nunca pensei que eu falaria, mas meu filho passou por um tratamento muito complicado. Eu achava que contar a história dele era um sinal de fraqueza. Ele hesitou, mas a empatia e a compreensão nas expressões ao redor encorajaram-no a continuar. Hoje percebo que há um caminho para a cura, não só dele, mas de todos nós. Cláudia sorriu, sentindo que cada voz trazia um pedaço da verdade. As lágrimas de alegria agora misturavam-se às de dor, formando um rio de humanidade. O espaço se transformou em um abrigo emocional, onde todos estavam dispostos a expor suas almas. Ao final da reunião, um sentimento de união flutuava no ar. Cláudia percebeu que cada história tinha o poder de mudar não apenas a vida de quem a contava, mas o coração de todos os presentes. O que começou como dúvida deslizou para um profundo entendimento coletivo. Esse foi apenas o começo. Cláudia disse, quase em um sussurro, mas com a voz firme. Temos tanto a aprender uns com os outros. Vamos nos encontrar novamente e continuar essa jornada. Enquanto as pessoas começavam a sair, Cláudia sentiu uma paz desconhecida. No entanto, em meio à sua alegria, algo a fez hesitar. Uma sombra de preocupação cruzou seu olhar. Será que todas essas histórias trariam alívio? Ou o peso da dor ainda seria pesado demais para alguns? Ela viu Carla, que parecia distante, e sentiu que havia mais ali por trás daquele rosto. O que seria necessário para ajudá-la a abrir seu coração com mais profundidade? E o que aconteceria na próxima reunião, quando as portas de suas almas fossem novamente abertas? Essas eram perguntas que pairavam no ar, batendo no peito de Cláudia como ondas, despertando uma nova urgência. E a próxima vez, quem realmente se revelaria naquele círculo de esperança e dor? Na semana seguinte, a sala estava cheia novamente, mas a atmosfera era diferente. Cláudia sentia uma mistura de expectativa e apreensão. Cada uma das famílias que se reunia tinha sua história, e ela sabia que algumas dessas histórias poderiam ser mais complicadas que outras. Ela olhou ao redor e notou os rostos que se tornaram familiares. O homem que havia falado na reunião passada estava lá, assim como Carla, que parecia ainda mais tensa do que antes. Olá, pessoal! Cláudia começou, tentando trazer um clima mais leve, com um sorriso genuíno. É ótimo ver todos vocês novamente. Ela notou Carla morder o lábio inferior, seus olhos vagando pela sala, como se buscassem por algo a mais. Cláudia se aproximou dela e, num gesto quase instintivo, segurou sua mão. Como você está, Carla? Tian ainda lutando. Carla respondeu, a voz embargada. Ontem foi um dia ruim para o Lucas. Ele não se sente bem. Eu sinto que estou perdendo a esperança. As palavras saíram como um sussurro, quase um pedido de socorro. Cláudia apertou a mão de Carla, inspirando força. Vamos falar sobre isso. Todos aqui entendem o que você está passando. E assim começaram a compartilhar mais histórias.
Cláudia viu a luz tremeluzir nos olhos de outros quando falavam de pequenas vitórias, de tratamentos que fizeram diferença, de momentos de beleza em meio ao caos. E, conforme as histórias fluíam, uma pungente realidade se apresentava. A dor ainda persistia para muitos. Na última reunião, quando você falou sobre o seu filho, um homem interveio. Me fez pensar em como deixamos de lado nossas próprias dores em nome da esperança. A empatia no ar quase poderia ser cortada com uma faca. Cláudia percebeu que cada um ali tinha uma carga emocional a carregar, mas também um brilho especial dentro de si. As dificuldades foram moldando suas almas de formas que só a verdadeira luta poderia. Podemos mudar isso, disse Cláudia, levantando-se um pouco. Vamos criar algo juntos. Um grupo de apoio, onde possamos não só compartilhar nossas histórias, mas também buscar soluções. Se cada um de nós trouxer algo que já funcionou, quem sabe não podemos ajudar uns aos outros ainda mais. Ouvindo isso, Carla ergueu a cabeça, seu semblante ainda lutando entre a dor e a esperança. E se fizermos um evento? Uma caminhada, uma forma de levantar fundos e ao mesmo tempo mostra que estamos aqui, juntos? A ideia dela parecia vara de crescimento, embora as inseguranças dançassem no ar. Cláudia sorriu, mais fervorosa. Uma caminhada. Isso é incrível. Podemos convidar mais pessoas. Imagine quantas famílias podemos alcançar se formos unidas. Conforme o diálogo avançava, o clima na sala começou a mudar. A tensão cedeu espaço para uma atmosfera de colaboração. O grupo começou a discutir como organizariam a caminhada, sugerindo locais, datas e o que poderiam fazer. Mas no fundo de sua mente, Cláudia ainda se preocupava. Ela viu Carla olhar para o chão, a expressão permanecendo sombria. E se não conseguirmos? E se Lucas precisar de algo mais que não temos como oferecer? A pergunta pairava na sala como um eco, e por um momento todos hesitaram. Cláudia respirou fundo para reunir coragem. Ninguém aqui sabe o que o futuro reserva, mas juntos somos mais fortes. Juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. E se você precisar de auxílio imediato, pode contar comigo, ou com qualquer um de nós. Mas ao dizer isso, a ideia de sua própria vulnerabilidade a atingiu. Ela não sabia o que o futuro guardava para Ana, e essa incerteza a fazia sentir-se frágil. Com um novo sopro de ânimo no ar, as conversas se intensificaram, mas mesmo diante da esperança, a sombra da dúvida ainda dançava entre eles. Cláudia tinha certeza de que cada um ali desejava mais do que esperar por milagres. Queriam ação e apoio. A reunião seguiu avante e as ideias floresciam. Mas ao olhar para Carla, Cláudia percebeu que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O que cada um daquelas famílias realmente estava disposto a abrir mão em busca de soluções? E mais importante, será que estavam prontos para enfrentar seus próprios medos e inseguranças, mesmo na busca por algo maior? Essas perguntas ficaram ecoando, enquanto as vozes se misturavam em um turbilhão de planejamentos. As emoções pulsavam, e Cláudia não podia evitar de pensar. A caminhada seria não apenas uma jornada ao redor da cidade, mas também uma jornada interior, em direção ao desconhecido. Uma jornada onde cada desafio poderia levar a uma nova revelação. Cláudia acordou com o sol entrando pela janela, aquecendo seu rosto como um cobertor suave. Ela se espreguiçou e, sem perceber, começou a pensar na reunião do dia anterior. A ideia da caminhada ainda brilhava em sua mente, mas a preocupação com Carla e Lucas não saía de seu coração. Olhando para o lado, viu Ana ainda dormindo, com a respiradela tranquila de quem estava em um sono profundo e reparador. Esse momento de paz era precioso e, por um instante, Cláudia se permitiu apreciar. Ao se arrumar para o dia, sua mente viajou por todas as histórias que ouviu na sala de apoio. Lembrou-se do homem que perdeu o fôlego ao narrar a batalha que sua esposa vinha enfrentando. Das lágrimas de Carla enquanto falava do filho e do brilho de esperança que até mesmo a dor tinha feito florescer em algumas pessoas. Era incrível como, mesmo em meio ao sofrimento,
aquele grupo conseguia encontrar força um no outro. O dia foi se desenrolando, e Cláudia decidiu que não poderia deixar esse fervor adormecer. Pegou o celular e começou a anotar ideias para a caminhada. Cartazes, planos de divulgação e até mesmo a possibilidade de convidar algum artista local para animar o evento. Enquanto digitava, ela sentiu uma onda de determinação. Era hora de ser proativa, de agir. Decidida, mandou mensagens para os outros membros do grupo de apoio, propondo que se reunissem novamente. O que antes parecia um projeto hesitante, agora tomava forma, e ela queria ver o brilho nos olhos deles, assim como ela via em Ana quando falava de suas pequenas conquistas. No entanto, enquanto se distraía com os preparativos, um novo pensamento alarmante a atravessou. E se a caminhada não fosse o suficiente? E se, no final das contas, nada mudasse as realidades que enfrentavam? Esta pergunta a fez parar por um instante, e a insegurança começou a se instalar nela novamente. Cláudia sabia o que era viver com a incerteza, mas não queria deixar isso a paralisar. No fim do dia, ao retornar do trabalho, ela encontrou Carla na porta de sua casa. A mulher parecia perdida, a esperança agora ofuscada por alguma notícia. "Oi, Cláudia", disse Carla quase num sussurro. Eu vim aqui porque fiquei sabendo que o Lucas pode precisar de um tratamento que não está disponível na nossa cidade." A expressão de Carla se contorceu em uma mistura de medo e desespero. Cláudia sentiu seu coração disparar. A caminhada estava se formando, mas e se as necessidades daquelas famílias fossem além do que poderiam oferecer? "O que você quer fazer?" Cláudia perguntou, tentando manter a calma. "Eu não sei", Carla desabafou, lágrimas nos olhos. "Mas eu preciso de ajuda. E eu sinto que se a gente não se unir agora, pode ser tarde demais." Naquele instante, Cláudia entendeu que a marcha não era apenas sobre levantar fundos, mas poderia ser uma oportunidade concreta de salvar pessoas, de se manter unida em momentos de crise. Mas também sabia que precisaria de mais do que uma boa ideia para enfrentar a dura realidade que estava se desenrolando diante delas. "Vamos fazer o que for preciso", Cláudia respondeu, uma nova chama de determinação acendendo-se dentro dela. "Não vamos deixar o Lucas esperando. Vou conversar com o grupo e buscar soluções." Enquanto falavam, Cláudia percebeu que o que estava em jogo era a transformação da dor em ação. Ela precisava encontrar um jeito de conectar as histórias de cada um para compor um grande mural de esperança. Teria que se cercar de coragem e levá-los à luta. Ouvindo Carla, sentiu um frio na barriga. O que se aproximava era um novo desafio, um verdadeiro teste de resiliência e união. E no fundo, ela se perguntava: será que conseguiriam vencer o jogo do tempo e da incerteza? Porque as melhores histórias muitas vezes surgem naqueles momentos mais inesperados. E esta poderia ser a chance que precisavam para mudar tudo. Mas antes disso, sua mente começou a trabalhar, criando um plano. A próxima reunião não seria apenas uma conversa. Seria um movimento em busca de soluções reais. Contudo, Cláudia não sabia que a resposta que buscavam poderia encontrar-se muito mais próxima do que imaginavam. Cláudia não conseguia parar de pensar no que Carla havia dito. A urgência nas palavras da amiga ecoava em sua mente, enquanto os ponteiros do relógio pareciam passar mais rápido do que de costume. Ela se despediu de Carla, prometendo que tudo iria dar certo, mas a ansiedade só aumentava. Naquela noite, ficou acordada por horas, montando sua estratégia mentalmente. Precisava falar com o grupo de apoio e articular um plano concreto, mas a ideia do tratamento que Lucas poderia precisar era um peso enorme em seus ombros. O que ela ainda não sabia era que o tempo a pressionava de forma intensa e inesperada. Logo pela manhã, encontrou Ana na cozinha, animada e cheia de planos, como se nada estivesse diante delas. Cláudia respirou fundo, decidida a não deixar que sua insegurança transparecesse. Conversaram sobre a caminhada, sobre como poderiam envolver mais pessoas e tornar o evento memorável. "Ana", Cláudia disse com uma voz firme.
E se a gente usasse essa caminhada como uma forma de arrecadar dinheiro para ajudar tratamentos que não são cobertos pelos planos de saúde? Ana ficou em silêncio por um momento, processando a ideia. Isso faz sentido, mas precisamos ser pragmáticas. Você já falou com a Carla sobre o que exatamente ela precisa? Não ainda, mas vou fazer isso assim que tivermos a reunião. Respondeu Cláudia, mal conseguindo esconder a ansiedade. Só espero que não seja tarde demais. Finalmente, o dia da reunião chegou. Reuniram-se em uma sala pequena, mas cheia de energia. Cláudia olhou para os rostos preocupados de seus amigos e sentiu uma onda de empatia. Era uma mistura de dores e esperanças, todos tentando encontrar um caminho em meio ao caos. Gente, precisamos conversar sobre a situação da Carla e do Lucas. Cláudia iniciou. Ele pode precisar de um tratamento que não está disponível aqui. O que vamos fazer? A sala ficou em silêncio. Um dos homens do grupo, Roberto, foi o primeiro a se manifestar. Precisamos de mais informações. Que tipo de tratamento é esse? E quanto custa? É um tratamento que apenas algumas cidades oferecem. E pode ser muito caro. Cláudia respondeu, seu coração apertando ao perceber como a realidade era dura. Mas e se? E se a gente usar nossa caminhada para levantar fundos e tentar ajudar não só o Lucas, mas outras famílias também? As mãos começaram a se movimentar, as ideias fervilhando. A energia da esperança começou a fluir através deles. Cláudia viu sorrisos começando a surgir em meio a tantas preocupações. A força do grupo estava ali, viva, mas ainda havia algo que faltava. Durante as discussões, uma mulher mais velha se levantou, sua voz calma e envolvente. A gente não pode esquecer o que realmente importa aqui. Não é só sobre levantar fundos, mas sobre conectar as histórias de todos nós. Se conseguirmos transmitir isso às pessoas, poderemos criar uma onda de solidariedade. Essas palavras ressoaram fortemente com Cláudia. Perceber que a união deles poderia trazer luz nessa escuridão era libertador. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Carla, e ela sorriu, inspirando outros a se unirem. O clima mudou. O grupo começou a se animar com ideias de como divulgar o evento e envolver mais membros da comunidade. Enquanto escreviam, Cláudia se sentiu levada por uma força coletiva. O medo não estava mais presente. Agora, o que prevalecia era a esperança. "É isso!" exclamou Ana. "Vamos juntar as histórias de cada um e transformá-las em uma só. A batalha do Lucas pode ser a faísca que acende a chama na comunidade." Cláudia sorriu, percebendo que estavam alicerçando algo maior que si mesmos. No entanto, no fundo, uma preocupação persistia. A contagem do tempo e as decisões drásticas que tinham que ser feitas em breve. Quando a reunião terminou, Cláudia sentiu que algo tinha mudado. Estava mais forte, mais decidida. Enviou uma mensagem rápida para Carla, avisando que haviam decidido agir e que iriam começar a traçar o caminho. Mas à medida que chegou em casa, o telefone tocou. O número era de uma clínica que precisaria dar uma resposta crucial sobre o tratamento do Lucas. O coração de Cláudia acelerou. O que ela ouviria do outro lado da linha poderia mudar tudo. Cláudia pegou o telefone em suas mãos trêmulas, o eco da mensagem anterior de Carla ainda reverberando em sua mente. O barulho da campainha parecia ensurdecedor, cortando o silêncio angustiante da sua casa. "Atende, Cláudia. Respira fundo. Calma", ela se disse, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a envolvia. Quando finalmente atendeu, a voz da enfermeira soou do outro lado com um tom sério. "Bom dia, senhora Cláudia. Estou ligando para informá-la sobre a condição do Lucas. Precisamos discutir o tratamento." Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O tempo parecia ter congelado e um nó se formou em sua garganta. "Oi, é sobre o tratamento? O que aconteceu?" A voz dela soou mais fraca do que ela gostaria. "Há uma vaga disponível na clínica especializada, mas precisamos de resposta rápida. Infelizmente, o tratamento é muito caro e se não for confirmado até amanhã,
Não poderemos segurá-la. Disse a enfermeira. A clareza na sua voz prenunciava a urgência da situação. Cláudia sentiu uma onda de desespero. Os recursos do grupo eram limitados, e mesmo com a nova ideia da caminhada, não estavam prontos para mobilizar o dinheiro que Lucas precisava tão urgentemente. Como assim tarde demais? O que podemos fazer? As palavras saíram desenfreadas. Pense em alguma forma de conseguir, senhora Cláudia. Não temos tempo a perder. Recomendou a enfermeira, encerrando a chamada. E assim, a realidade pesada despencou sobre ela. Lucas poderia ter a chance de um tratamento, mas isso exigia algo que parecia impossível de alcançar. Ela se apoiou na mesa, a cabeça cheia de ideias que se chocavam entre si. Cláudia pensou na caminhada, em como poderiam mobilizar a comunidade. Mas ainda era pouco. A pressão se intensificava, como se a vida de Lucas estivesse pendurada em um fio tênue. Ana! Cláudia gritou, perdendo a noção do tempo, empurrando a porta que estava entreaberta. Precisamos ter uma conversa urgente agora. Ana apareceu, o rosto confuso, mas rápido em perceber a gravidade da situação. O que aconteceu? Você está pálida. Recebi a ligação da clínica. O tratamento é muito caro e temos que confirmar amanhã. Cláudia respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Precisamos arrecadar dinheiro, e rápido. Ana mordeu os lábios, tentando pensar com clareza. E se fizermos um evento maior? Uma feira? Um bazar? Podemos convidar a comunidade todinha e ter barracas. A empolgação da amiga começou a acender uma luz na escuridão que pairava sobre Cláudia. Isso, uma feira comunitária, podemos juntar as histórias e os talentos da cidade, vender comidas, artesanato e o que mais aparecer. Vamos fazer o nome do Lucas ecoar na cidade. A ideia dela ganhou força rapidamente. Com certeza precisavam agir rápido e colocar tudo em movimento. As duas correram para organizar tudo. Outras pessoas do grupo de apoio foram convocadas. Os próximos dias se tornaram uma maratona de ligações, produção de cartazes e convites nas redes sociais. O espírito de união tomou conta de todos, como um sopro de esperança que lançava novas cores em suas vidas. Dia após dia, enquanto a feira se aproximava, Cláudia podia sentir a expectativa crescendo. Mas ainda havia a pressão do tempo e a incerteza sobre se tudo seria suficiente. Mais uma vez, puxou o celular para verificar mensagens, quase desesperada. Na véspera do evento, ela se sentou sozinha, a cabeça cheia de preocupações. Enquanto olhava as mensagens de apoio de todos, percebeu que o amor pela comunidade e pelas histórias se tornara um elo forte. Era um verdadeiro milagre. Mas ainda havia a dúvida. E se não for o suficiente? No fundo de seu coração, ela sabia que não podiam deixar a esperança escapar. Então, com um último impulso de coragem, decidiu que no evento iria falar. Precisava contar a história de Lucas e de Carla, fazer todos sentirem a chama que ela sentia. Mas antes de ela conseguir se preparar, o telefone vibrou novamente na mesa. Outra mensagem. Desta vez, era de Carla. Cláudia, precisamos conversar. Algo inesperado aconteceu. O coração dela disparou. O que mais poderia acontecer? Cláudia olhou para o celular, o coração disparado. O que poderia ser tão urgente? Ela respondeu rapidamente, pedindo para Carla se encontrar com ela, e logo as duas estavam frente a frente, laços de amizade e preocupação se entrelaçando. Assim que Carla entrou, Cláudia percebeu a expressão dela. Havia um misto de alívio e tensão, como se as palavras que iam sair de sua boca carregassem tanto peso que poderiam mudar tudo. Cláudia, começou Carla, sua voz trêmula. Recebi uma notícia incrível, mas ao mesmo tempo preocupante. O hospital conseguiu uma doação. Eles cobrirão parte do tratamento do Lucas, mas ainda precisamos levantar mais dinheiro para garantir sua vaga. O tempo é curto. Alívio e ansiedade se confundiram em Cláudia. Nossa, isso é maravilhoso! Mas
Ainda precisamos conseguir o restante. A feira pode ser a chave. As duas se uniram em um abraço. A esperança renascia. Mas logo Cláudia percebeu. E se não fizermos o suficiente? E se tudo não for o que precisamos? A incerteza pesava sobre ela. Precisamos dar o nosso melhor, disse Carla, a determinação enraizada em sua voz. Vamos usar a feira para contar a história do Lucas e atrair ainda mais apoio. Cláudia assentiu, seu coração batendo firme. As horas passaram e a feira chegou. O espaço, decorado com cores vibrantes e sorrisos, pulsava de vida. Músicos tocavam, crianças corriam e, antes que percebessem, o dia estava crescentemente preenchido com vibrações de alegria. Vamos em frente. Cláudia disse a Carla, já no centro do evento. É hora de falar. Quando chegou sua vez, subiu ao palco. O olhar nervoso se encontrou com o de tantos rostos familiares. Com um microfone na mão, sentiu o peso da responsabilidade. Mas havia algo mais. Confiança. Olá, amigos. Começou, sua voz firme e clara. Estamos aqui não apenas para celebrar, mas para lutar por vidas, por histórias e por amor. Isso é maior do que apenas arrecadar fundos para o tratamento do Lucas. Cada um de vocês está aqui porque possui uma história que precisa ser ouvida. Os rostos ao seu redor começaram a se iluminar, as palavras dela reverberando na alma de todos os presentes. Cláudia viu lágrimas, mas também sorrisos de esperança surgindo. Ela prosseguiu, contando a história de Lucas, de sua luta e a união da comunidade que estava por trás disso. Cada gesto, cada ajuda importa. Estamos juntos nessa jornada. No fundo da sala, Carla segurava a mão de Lucas, emocionada. Os olhares de todos se voltaram para eles. Aquela era mais do que uma batalha individual. Era um esforço conjunto, uma luta com coração e alma. Juntos, podemos fazer a diferença. E quando se trata de vida e amor, não existe limite. Juntos, vamos salvar não só Lucas, mas todos que precisam de nós. Aplaudindo e gritando, a multidão aclamou. O apoio pulsava no ar. Cláudia sentiu a energia crescer. Sabia que tudo era possível. As doações começaram a chegar. Famílias unidas, todos com um único foco: a vida do pequeno Lucas. O evento se estendeu até a noite, e com cada nova contribuição, novas esperanças brotavam. A alegria e a solidariedade se tornaram um laço irreversível. No final da noite, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Cláudia sentiu uma leveza em seu peito. A comunidade está aqui, Carla. Nós conseguimos mais do que nunca imaginamos. Carla, com lágrimas de felicidade, acenou para Lucas. Ele não é apenas uma estatística. Estamos aqui para lembrarmos que ele é amado, não está sozinho. E, naquela atmosfera de união, Cláudia percebeu que o caminho que estavam trilhando não era apenas sobre salvar vidas, mas sobre se encontrar, reinventar e resgatar as histórias que tornam cada um valioso. Nos dias que seguiram, a energia da feira continuou a reverberar. Informações sobre o tratamento de Lucas, apoio emocional e espiritual tornaram-se tema diário. Quando Carla e Cláudia se encontraram com os médicos, o tratamento estava garantido. A doação da clínica havia aberto portas. A sala de espera do hospital havia se tornado uma nova arena de esperança. Mães e pais conversavam sobre as experiências difíceis, revelando suas dores e conquistas. E Cláudia começaram a ver que cada história continha uma luz própria. Pessoas estavam se unindo, trocando conselhos e, de alguma forma, curando uma a outra. Finalmente, o dia do tratamento chegou. Cláudia segurou a mão de Carla enquanto Lucas se preparava. Ele é forte, e nós precisamos ser assim também, disse Cláudia, seu coração cheio de coragem. Sim, juntos somos invencíveis. Carla respondeu, olhando nos olhos da amiga. Durante a cirurgia, a espera se tornou um ritual em si.
Cláudia e as outras mães encontraram força umas nas outras, conversando sobre os desafios e sucessos. Quando o Dr. Menezes entrou na sala, o silêncio envolveu a turma. A tensão era palpável. A cirurgia foi um sucesso, disse ele, revelando um sorriso que já não era mais frio, mas cheio de calor e empatia. Lucas está a caminho da recuperação. Um clamor de vozes se ergueu. As lágrimas de alívio sacudiram a sala. Cláudia e Carla se abraçaram, o coração pulsando com gratidão. Naquele momento, a dor se transformou em celebração. O que começou como um desespero se tornou uma jornada de resiliência, onde cada história contada ajudou a curar e a unir. O amor e a solidariedade floresceram numa comunidade que, desta forma, se tornaram uma família. Cláudia sorriu, sentindo a certeza dentro dela. Era apenas o começo. Histórias seriam contadas, vidas salvas, e a jornada de amor sempre continuaria. Finalmente, aquela thread de fé e esperança se tornou o que sempre deveria ser, um laço inquebrável que nunca seria esquecido. E assim, a história de Cláudia, Carla e Lucas se entrelaçou a todas as outras. Um novo capítulo estava por vir, e a força daquela comunidade marcharia como um farol para iluminar o caminho de outros. Mas agora, amigos, é hora de vocês fazerem parte dessa jornada. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar a esperança. Comentar suas reações e teorias sobre essa história incrível e, claro, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer a diferença.